Oi galera, tudo bem? Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Se você não me conhece ainda, eu sou o Josué. Eu estou aqui com minha família num sítio e o lugar é bem bonito aqui. Tem pássaros, a gente na verdade está aqui para um noivado da minha cunhada. E aí eu vi esse pé de árvore aqui, um pé de jaca, e o lugar é muito bonito. Eu fiquei pensando um pouco aqui que existem muitas pessoas que podem desfrutar de um lugar como esse, de um lugar de paz, de tranquilidade, e até fazer isso, mas há um vazio muito grande na alma de algumas pessoas que, mesmo elas tendo acesso a lugares como esse aqui que nós estamos, ou lugares muito mais bonitos, muito mais belos, estarem cercados de pessoas, acabam tendo um sentimento de depressão. E foi debaixo de uma árvore assim, eu estou debaixo de um pé de jaca, aqui você pode até ver ali atrás, ó, uma jaca. E foi debaixo de um pé de árvore também que um grande homem de Deus vai viver o ápice da sua depressão. Não era um pé de jaca, era um pé de zimbro. O homem que eu estou te falando é Elias, um dos maiores profetas da Bíblia, se não, por que não falar, o maior do Antigo Testamento. Elias, um grande homem de Deus. Lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, Elias é extremamente usado por Deus em uma oração que ele faz. Estava tendo uma disputa lá no Monte Carmelo para que Israel, que estava em dúvida sobre a fé, estava dividido entre Baal, um deus da Fenícia, e Yahvé, o Deus de Israel. Então Elias se apresenta no cenário como alguém que vai propor um desafio, podemos dizer assim. O Deus que fosse o Deus verdadeiro. Nós temos de um lado Baal, que na mitologia representava o Deus da tempestade e o Deus do fogo, e do outro lado Yahvé, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Então Elias propõe que o Deus que fosse verdadeiro responderia a uma oração por meio do fogo. Acontece que os profetas de Baal, depois de terem orado tanto, são frustrados. Elias então ora e Deus responde com fogo. Todo Israel vai clamar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E aparentemente parece que o problema da idolatria havia sido resolvido. Só que na prática não é bem assim. No dia seguinte, no capítulo 19 de 1 Reis, nós temos Jezabel propondo e lavrando uma ameaça contra Elias. Ela envia um mensageiro e fala que no dia seguinte Elias estaria morto, e caso isso não ocorresse, que os deuses dela o fizesse algo igual com ela, caso ela não cumprisse a palavra. E aí entra a questão da depressão. Elias vai ficar extremamente triste, amargurado, vai ficar debaixo de um pé de árvore, e no seu ânimo a Bíblia vai dizer que ele pede a morte. É nesse cenário então que eu quero conversar com você. A depressão, ela é um sentimento que envolve pessoas dos mais variados níveis culturais, sociais, de influência ou de idade mesmo. Nós temos homens, mulheres, crianças até, que são pegos por esse sentimento tão terrível. O problema é que às vezes não entendemos nem a nossa própria depressão, e aí fica difícil até de ajudar as outras pessoas. Como no caso de Elias, a depressão pode nos bater nos momentos que a gente menos espera. E a depressão, no caso de Elias, vai afrontá-lo, se é que eu posso chamar de depressão, vai abatê-lo no momento em que as coisas estavam indo bem. E ainda pior, no caso de Elias, não sabemos o que fazer também com relação à nossa depressão, e justamente quando as coisas parecem ir tão bem na nossa vida. A faculdade vai dando tudo certo, o emprego está indo certo, os relacionamentos estão indo bem, mas de repente somos tomados por um sentimento tão terrível de tristeza que foge ao nosso controle. E a pergunta que fica é: será que a depressão é algum sinal de imperfeição espiritual profunda? Será que a depressão indica que a nossa fé é fraca? Nós corremos o risco também de nos perguntarmos isso, talvez achando que a depressão seja sinal de fraqueza espiritual. A história então do profeta Elias e de como ele vai lidar com isso tem algo a nos ensinar e a nos encorajar. Elias, ele era um gigante espiritual, pode ter certeza disso. Elias pôde sofrer depressão. Agora imagine, se um gigante como Elias pôde sofrer depressão, imagine pigmeus,
como eu e você também. Aqui nós estamos fazendo uma depreciação de quem somos. Mas perto de Elias eu não sei você, mas eu sou um pigmeu. Elias era um homem extremamente grande, um homem de fé. Para você ter ideia, ele orou que não choveria durante 3 anos. E durante 3 anos não choveu. O cara era um gigante na fé. E diante de uma ameaça ele vai sofrer então uma tristeza profunda. Porém, ainda há muito mais a considerar. Porque Elias ele não tem apenas a lição de nos mostrar que mesmo grandes homens de fé sofrem tristezas, mas temos outras lições a aprender com Elias. A experiência de Elias nos mostra como Deus o irá tratá-lo e como Deus também nos trata nos nossos momentos de tristeza e de fraqueza. Deus tratou o Elias de forma amorosa, de forma preciosa, e também Ele nos trata de forma preciosa no momento de nossa tristeza. Quando Elias ficou desanimado e praticamente abandona o ministério, quando ele pede a morte, Deus ele não ficou irado com Elias. A Bíblia vai nos falar no livro de 1 Reis 19, entre o versículo 6 e 9 ali, que quando Elias no seu ânimo pede a morte, fica debaixo de um pé de zimbro lá, esperando a morte, Deus o envia um anjo que irá alimentá-lo. É fácil nos sentirmos desanimados com a vida quando a depressão ataca. Precisamos nos lembrar de que Deus está conosco. Essa é a primeira lição que nós extraímos aqui. Quando Deus envia o anjo a Elias, que estava pedindo a morte, Deus em primeiro lugar mostrou que Deus estava com ele, e você precisa se lembrar disso também. Deus está contigo. Não desista da vida. Talvez essa mensagem seja uma mensagem de Deus para mostrar que Ele tem se preocupado com você. E aí Deus envia o sustento para Elias. Quando ele estava repousando, Deus deu ao profeta uma missão simples a executar. Isso está no versículo 15 a 16. A depressão com frequência rouba a nossa vontade de agir. Por isso Elias estava debaixo de uma árvore desanimado. A pessoa que sofre com depressão, ela perde o sentido da vida, perde a vontade de comer, perde o apetite, perde muito. E a Bíblia vai nos falar então que Elias, quando está nesse momento tão turbulento, ele é alimentado. É importante nos levantarmos de manhã e sairmos para executar as nossas funções diárias, mesmo quando nós estamos com sentimentos nos amarrando na cama. Levante, porque na sua ação Deus vai agir. E quando Elias duvidou e se queixou, Deus o tranquilizou. Quando Elias fala assim, olha, mataram todos os profetas e só eu fiquei como profeta em Israel, Deus o tranquilizou, mostrando que Elias não estava sozinho. Deus havia conservado em Israel 7.000 joelhos que, como Elias, não tinham se dobrado a Baal, ao falso Deus. Isso está no verso de número 18. Então, a lembrança de que não estamos sozinhos é uma experiência muito encorajadora. Você que está enfrentando crise, dificuldade, olhe para o seu lado, veja o filho, a filha que Deus te deu, veja o seu esposo, sua esposa, veja seus irmãos, sua mãe, seu pai. Você não está sozinho. Deus colocou alguém do teu lado e Ele nos usa aqui neste momento para te lembrar disso. Você não está sozinho. Tem pessoas que está buscando referência em você. Você não sabe, mas tem alguém que se espelha em você, como Elias também não sabia que havia muitos que se espelhavam nele. Finalmente, Deus deu a Elias um amigo. Quando Elias é alimentado debaixo do pé de zimbro, ele anda 40 dias até o monte Sinai, se esconde numa caverna, e ali Deus então volta a falar com Elias, pergunta o que ele estava fazendo ali. Deus vai se revelar com algumas manifestações, mas finalmente fala com Elias por meio de uma brisa mansa e suave. E quando Deus fala para Elias se retirar dali, Deus o envia a ungir Eliseu, que seria profeta em seu lugar. Eliseu então vai passar a ser um amigo. E a minha oração é que Deus, assim como fez com Elias, preparando um amigo para ele, Deus prepare um amigo também para você
assim como Eliseu foi amigo de Elias que estava ao seu lado. E ter alguém que se importa é bastante importante, mesmo que esse alguém não saiba o que dizer ou fazer para nos animar. Às vezes nós temos pessoas ao nosso lado que não sabem muito bem aconselhar, não sabem muito bem falar, mas o simples fato de estar do nosso lado já é algo muito encorajador. Só o fato de alguém te abraçar, de alguém te ouvir, já é algo muito bom. E a depressão é um problema para muitos. E nós temos vários recursos. Hoje a medicina trata da depressão. Não é apenas um problema espiritual, é um problema da alma, sim, mas envolve também o corpo, envolve uma série de fatores. Precisa sim de cuidado, de correr atrás de ajuda médica para acompanhar, lógico, sem abrir mão também do cuidado de Deus, da palavra de Deus e do auxílio do Espírito Santo. E não há respostas fáceis, isso é um fato. Não há respostas fáceis porque para quem está de fora, a pessoa tem tudo para ser feliz. A pessoa tem um emprego, tem filhos saudáveis, é saudável, entre aspas, né, porque está sofrendo uma depressão, não é algo saudável, mas fisicamente a pessoa tem os membros e às vezes quem está de fora não entende porque que a pessoa sofre daquilo. Então não tem respostas fáceis para a depressão, mas podemos aliviar alguma pressão que exista sobre a nossa vida, lembrando-nos de que Deus ainda nos ama, realizando o nosso trabalho e realizando a sua obra em nós. Lembrando-nos então de que não estamos sós, temos pessoas do nosso lado, isso é um fator importante, e encontrando um amigo, encontrando uma pessoa que se importe conosco. Caso você não tenha alguém que se importe com você, saiba que o Espírito Santo é chamado de Consolador, o outro Consolador, porque o primeiro é Jesus, e ele é seu amigo para todos os momentos, na hora da alegria, da tristeza, da dor e da força, e ele está com você. Para a gente fechar aqui a nossa conversa, eu poderia dizer para você que, para você deixar que a atitude cuidadosa de Deus em relação a Elias o dirija nesse momento de dor que você está sofrendo. No momento de depressão, olhe para Elias nesse momento que esse vídeo está chegando ao fim e lembre-se que Deus o sustenta. Elias ele está pedindo a morte e Deus envia um anjo com pão e água. Na verdade, o que Elias está pedindo é dar fim ao sofrimento. Ele queria a morte, é o que ele pede, mas não era o que ele precisava. O que ele precisava, na verdade, era de pão e água, de alimento para se levantar e caminhar. Talvez você está pedindo para Deus tirar a sua vida e talvez Deus não vá te responder com isso, tirando a sua vida, que é o que você quer. Mas em nome de Jesus, receba esta palavra que Deus te dará o que você precisa, pão e água para prosseguir. Eu quero fechar aqui o nosso vídeo com uma frase de Julian de Norwich. Ele diz assim: ele não disse, se referindo a Deus, tu não serás incomodado, não serás tentado ou não será afligido. Mas ele disse, tu não serás vencido. Ele disse, eu venci o mundo e vocês também vencerão. Então, levante-se a cabeça, levante sua cabeça agora. Você é um vencedor por Cristo Jesus. Amém? Se você